E aí, pessoal, a bolsa brasileira ainda sobe ou chegou aí no, né? A gente tem aí a questão do dólar perdendo 5,20, né? Então, um patamar aqui pouco pensado há pouco tempo atrás, e a bolsa batendo aí quase 190 mil pontos, né? Hoje voltando um pouquinho ali na faixa dos 189, mas ainda não fechou, né? E o que que a gente pode esperar para frente? Ainda dá tempo entrar nesse rally? Será? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os motivos que estão levando a esse rally na Bolsa Brasileira, explicar um pouquinho essa questão pelo volume financeiro, né, a entrada de capitais no Brasil e não só isso, uma conjuntura muito interessante e muito promissora ainda para o Brasil, para as bolsas brasileiras, tá bom? Bom, o primeiro grande ponto que a gente tem que analisar quando a gente fala desse motivo, né? Porque o motivo ele não é interno, ele não é uma conjuntura brasileira favorável, um investimento. Esse capital é um capital altamente especulativo, capital que está entrando no Brasil, que visa aí a remuneração do dinheiro, propriamente dito, e não investimento em infraestrutura. Então, não é um capital que vai gerar empregos, não é um capital que vai trazer infraestrutura, não é um capital que vai ser perene no Brasil. Ele está aproveitando uma janela especulativa positiva, não só para o Brasil, mas como para alguns emergentes, e que tem a ver aí com várias coisas no cenário. A primeira delas é o dólar perdendo força, mostrando que existe uma rotação nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira, americana bate ali nos seus 26 mil pontos, e não, o Nasdaq, né? E não consegue passar, né? Já está aí volta um pouquinho e tudo mais, e o capital acaba migrando para outros países, né? E a gente tem uma migração, inclusive, para ativos chineses, né? Onde a inteligência artificial, a bolsa chinesa, os índices asiáticos têm performado melhor que os americanos, né? Mas não só isso, né? Os países que têm juros mais baixos, que são onde os investidores buscam o capital, têm pego o capital nesses países. E nos Estados Unidos a gente tem os juros aí da casa dos 3 e pouco, né? 3,25, 3,50, e o Brasil tem um juros de 15%, é o maior juro, o segundo maior juro real do mundo, perde apenas para a Rússia, que é um país em guerra. Então, é um destino onde eles conseguem trazer esse dinheiro a 3, 2 e às vezes até menos que isso por cento para remunerar a 15%, né? E usar, inclusive, o lastro para fazer operações aí de renda variável, né? Então, esse dinheiro tem vindo, tem impulsionado o dólar para baixo, porque tem a operação de venda do dólar. Isso faz com que o, o, o estrangeiro em real coloque seu dinheiro e faça aí alguns investimentos, levando bolsa para cima e, obviamente, também a rentabilidade do capital num juros maior do que se ele tivesse com capital lá fora, tá? Então, essa janela ela tem sido bastante ampla, né, em função de que os juros no Brasil têm persistido na casa dos 15%, tá? Mas aí a gente já fala um pouco sobre as possibilidades futuras, que isso pode reverter um pouco, mas ainda perdurar, em função da perspectiva de juros futuros. Mas segura um pouco aí, a gente já vai mostrar. Então, para mostrar essa questão do dólar versus, olha só, isso aqui é o índice DX, né, que está nesse patamar aqui, ó, do 107 ali, um ano atrás, quando o Trump assumiu, em fevereiro do ano passado, em 20 de janeiro do ano passado, e ó, ele veio para casa dos 96, tá? Então, aqui tem a ver com as tarifas, tem a ver com os ataques ao Banco Central americano, né, a questão do Banco Central ser independente ou não, que era mais ou menos o que o Brasil fazia com o Roberto Campos Neto ano passado, e, enfim, algumas outras questões institucionais dentro do próprio Federal Reserve, onde não só a troca de alguns membros que têm, vamos dizer assim, uma influência do presidente Donald Trump é, neles. Um deles é o Stephen Miller, né, que dizem que é o cara da Casa Branca, é o Fed Boy da Casa Branca. E agora, em maio, inclusive, vai ser trocado o presidente do Banco Central e já tem a nomeação de Kevin Walsh, tá, que foi ali para o mercado a melhor nomeação que poderia sair do Trump, porque é um cara que tem ali um retrospecto de Banco Central e tudo mais. Mas, enfim, no geral, essas influências, né, a questão dele ter tentado trocar a Lisa Cook, fizeram com que o dólar caísse bastante, né, questões de ataques aí e proferir taxas aí contra a União Europeia, Canadá, México, né, China, não sei o quê. Então, isso tudo
tem feito o dólar cair. Por um lado, é bom porque a dívida americana diminui, então não dá para se dizer que isso está contra os próprios interesses dos Estados Unidos, tá? Então, o capital migra e um desses destinos é o Brasil, devido a essa questão dos juros, segundo juros maior, real maior do mundo, né? Então, olha aí o que aconteceu com o Ibovespa, que a gente tem aqui a faixa, a linha azul batendo aqui os 190 mil pontos, tá? Essa questão do dólar, na operação de entrada, leva o dólar aqui no Brasil para baixo, né? Isso tem acontecido. O dólar saiu ali dos 5,60, 5,70, passou um bom tempo ali na faixa dos 5,50, 5,40 e agora perdeu essa região, trabalhando ali na faixa dos 5,20, tá? Até um pouco abaixo. Então, essa é uma questão. Além disso, o cenário recente do petróleo nos últimos dias é de alta, tá? Por questões aí de que o Irã não tem, vamos dizer assim, flexibilizado tanto quanto o governo americano gostaria em questões de diplomacia aí com relação a questões de energia nuclear e armas nucleares. Então, a coisa dificultou um pouco. Os Estados Unidos chegou a recomendar que petroleiros, navios ali que não sejam, vamos dizer assim, da frota iraniana e de coligados passem longe ali do Estreito de Hormuz, que é controlado ali pela turma do Teherã. Então, é, isso fez o petróleo subir um pouco, a questão da Rússia, que não entra em paz com a Ucrânia, teve o maior ataque recente, foi o maior de todos os ataques da Rússia contra a Ucrânia. A Venezuela, tudo bem, teve um impacto é, bom ali para a cotação do petróleo para baixo, mas agora ainda sem grandes novidades ali, e as novidades que tem são essas novidades que não são tão boas aí no Oriente Médio ali, e principalmente também a questão da Rússia. Então, o petróleo escalonou um pouquinho, ganhou um pouquinho de força, e isso é bom para a Petrobras, tá? Do lado minério de ferro e a parte, vamos dizer assim, agrícola brasileira, a China tem tracionado sua economia, né, com alguns estímulos com relação a crédito, o maior volume financeiro de empréstimos recente tem acontecido, alguns números de balança comercial e PIB surpreenderam positivamente. Além disso, a inflação, a deflação ao produtor, ela achou ali um fundo e começa a retornar, embora ainda esteja no campo de deflação, e a inflação ao consumidor passou também ali muito tempo no zero, embora não tenha atingido o valor esperado, que era 0,5%, atingiu 0,2%. Então, é, nesse aspecto, a China também tem encontrado ali algumas formas de sair daquele ponto obscuro, né, e trazer novas perspectivas. Isso tem levado as cotações de minério de ferro e também a negócios voltando a acontecer com a China numa escala mais interessante, tanto que a balança comercial revelou isso. É, e aí tem uma perspectiva, inclusive positiva, divulgada pela Casa Branca e confirmada pelos ministérios de relações lá da China, é que Trump deve ir o Xi Jinping reforçou o convite do Trump ir à China em final de março ou início de abril, e parece que está tudo certo. Ele realmente vai lá. A ideia é estender o acordo comercial e a diplomacia para mais um ano, e isso é bom para os Estados Unidos, por questões da soja e tudo mais. A tecnologia pode também colocar ali seus chips, suas produções de volta na China. A Apple tem um mercado interessante lá, a Tesla. São perspectivas positivas para a China e que refletem nos emergentes, que são o Brasil e etc. Tá? Então, agora, internamente, né? Internamente, a gente tem uma inflação que já esteve mais alta, recuou um pouco, embora o último dado não tenha sido como o mercado gostaria. Tá? Ainda assim, a perspectiva, o Gabriel Galípolo falou essa semana no evento do BTG e disse que é, parece ter o mercado entendeu que os cortes de juros estão realmente próximos e eles podem inclusive ser na magnitude de meio ponto percentual. Tá? Isso para as empresas, pensando no acionista, é muito bom. Tá? Então, ali, enquanto os juros ainda estiverem de fato atrativos, o capital estrangeiro que eu mencionei ainda há pouco tende a permanecer no Brasil e, obviamente, o, o investidor brasileiro vai ter mais confiança para entrar nas ações brasileiras. A gente teria aí um petróleo é,
promissor, né? E ali a gente tem Petro, Vale, boa parte do índice Bovespa ali. E aí você teria também um juros desacelerando no Brasil, que seria muito bom eh, para as ações brasileiras. Porém, em algum momento, enquanto os juros começam a cair, essa configuração de capital estrangeiro no Brasil pode começar a reverter, tá? Então, isso eu diria que talvez não seja para 2026 ainda, porque a perspectiva de terminar o ano ali com 13, 13,50, ou talvez, se muito, cair os juros, terminar na faixa dos 12, né? Eu acho que talvez nem isso, mas é, e isso ainda representa um juros altos, né? Principalmente na fase dos 13,5% e tudo mais. Então, não desmantela ali a questão, ainda mais se os juros dos Estados Unidos também continuarem caindo, tá? Mas é, a gente teria um impacto positivo para as empresas e ainda o capital estrangeiro mantido aqui dentro do, do Brasil, tá? Obviamente, quando os juros continuam caindo e aí eles vão para patamares da casa de 7, 6, 5%, aí a coisa muda de figura. A tendência é que a gente não tenha tanta atratividade como país emergente, né, de juros, né, para o capital de baixo custo lá fora voltar e permanecer no Brasil, vir e permanecer no Brasil. Tá? Então, essa é a configuração, acho que no curto prazo, com as perspectivas de corte de juros, né, e se mantendo a inflação controlada, a ideia é que o capital permaneça e a gente tenha tração aí para dólar permanecer mais ou menos na faixa onde está, quem sabe até um pouco abaixo, e a bolsa se manter ainda subindo, talvez batendo os 200 mil pontos, sim, tá? No final do ano ou no ano que vem, a gente tem que entender como é que vai estar essa perspectiva de corte de juros, né? O juros brasileiro para onde vai, para a gente entender se isso permanece e, obviamente, observar o comportamento tanto da economia chinesa, que reflete na questão petróleo, minério de ferro e demais commodities, e também essa questão mais geopolítica atrelado ao petróleo. O petróleo já teve lá na casa dos $57 o WTI. E agora a gente está trabalhando na faixa de 64. Tá? Então, hoje até caindo quase 3% hoje, tá? Voltando um pouco. Mas 64,6 fechou ontem, né? Agora 60, desculpe, 62,80. Tá? Então, é relativamente diferente, de 57 para quase $6, né? 10% de aumento no curto prazo. Então, o petróleo trabalhar em 57 é uma coisa, o petróleo para trabalhar em 65, $70 é outra coisa para os resultados de Petrobras e, com isso, para a atratividade desse papel dentro do índice Bovespa, que representa bastante dentro do índice Ibovespa. Tá? Então, essa foi a minha opinião com relação às questões da Bolsa Brasileira, essa movimentação de capital. Se você gostou do vídeo, a gente pede que deixe aquele like, um caminho para aquela pessoa que está um pouco apreensiva aí, sem saber o que fazer, se é hora de sair, se não é hora de sair. E, obviamente, deixe seu comentário, sua pergunta, que a gente vai procurar elaborar. Então, esse vídeo vai ficar dentro de uma playlist chamada Brasil, né? E a gente eventualmente vai voltar a essas questões aí no futuro também. Joia? Então é isso. Até o próximo vídeo e eventualmente até um bom carnaval.